Olá, Sagitário, tudo bem com você? Sagitário, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma leitura aqui no nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar na força de Pai Xangô, Orixá da Justiça. Caô, cabecilê, meu Pai Xangô, essa é a saudação, né? Orixá das Pedreiras. Antes da gente começar aqui, né, montando a sua mandala, para ver aí a verdade de Pai Xangô sobre a sua vida, sobre os seus próximos dias. Vamos falar um pouquinho da força dele, como que essa energia trabalha na nossa vida. Todos sabem, né, que a justiça é para todos, mas a justiça de Pai Xangô, a justiça de Deus, a justiça de cima é diferente da justiça dos homens. Então, quando a gente aí, ó, até ajuda de Pai Xangô, como que a gente fala? Pai Xangô, corta as injustiças da minha vida, tá? Exatamente por conta disso, porque a justiça do céu não é a mesma que a justiça da terra, né? A gente é muito pequeno, todos nós aqui estamos em aprendizado. Então, Sagitário, você acredita que tem uma injustiça na sua vida? Tem alguma situação, alguma pessoa? Deixa aqui nos comentários. Pai Xangô, corta as injustiças da minha vida. Aproveita, né, Sagitário, que o portal tá aberto. Agora é a hora de você conversar com essa força, tá? Mas Pai Xangô não é somente isso. Pai Xangô ele é aquele orixá que nos traz a força e a coragem. Sagitário, tem alguma coisa na sua vida que precisa de mudança? Você gostaria de fazer uma transformação em si? Para isso requer coragem, para isso a gente precisa de força. E Pai Xangô traz isso na nossa vida. Meus amores, é a força da pedreira, é a resistência, ao mesmo tempo que a retidão é o caminho reto, aquilo que é justo. Então a energia de Pai Xangô, ela é maravilhosa em todos os aspectos da nossa vida. Sem falar que ele traz o equilíbrio, né? Quando a gente está aí, ó, muito na razão ou muito na emoção, não está conseguindo tomar as melhores decisões, é Pai Xangô que vem equilibrar, é Pai Xangô que vem trazer esse equilíbrio, né, do nosso emocional. Então, meus amores, aproveite essa energia, né? Peça força para Pai Xangô, peça sabedoria, peça coragem, tá? Porque você pode ter certeza que ele vai trazer. Aliás, esse ano, né, nós estamos sendo regidos por Mãe Ansã e Pai Xangô, né? Até no começo do ano a gente fez leitura com a força deles, né? Se você aí, ó, quiser procurar essa leitura, depois que você terminar de assistir essa, vai aí em playlist do canal. Cada signo é dividido em playlist aqui no canal. Aí você vai lá em Sagitário e veja no comecinho do ano, tá? É um vídeo que tem Mãe Ansã e Pai Xangô dando mãos, né? Na capa do vídeo. É facinho de você encontrar. Como que a gente vai trabalhar hoje aqui? Sagitário, nós vamos montar essa mandala, 6 cartas, né? Por quê? Porque a energia de Pai Xangô é muito representada pela estrela de 6 pontas, né? O triângulo para cima, o triângulo para baixo. Então, nós vamos trabalhar com 3 cartas aqui, 3 aqui. Depois a gente vai recolher essa mandala, tirar uma outra mandala e depois mais outra mandala. E se aqui o mensageiro tiver coisas para te falar, a gente vai ficar aí, ó, tirando cartas até a mensagem ser passada, tá bom? Vou pedir para você, não saia no meio da sua leitura. Às vezes a sua resposta, aquilo que você precisa saber, a verdade sobre a sua vida, que pode mudar a sua vida, não tá nessa mandala, tá na próxima. Se você sai, você perde. Então, se você tiver com pressa, vai aí, ó, em velocidade de reprodução. Um vídeo de 40 minutos você vai assistir em 10, em 15, né? Aí eu vou falar em velocidade quântica, mas fique até o final, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que sempre deixam o like, que sempre aí, ó, deixam ripar o vídeo, tá bom? Saiba que tudo que você faz de bom para o próximo, o universo, a vida, os orixás, devolve mais que o dobro para você, tá? Vamos lá, meus amores. Pai Xangô aí, ó, quer te revelar a verdade. Através da primeira energia, que é a carta da rosa, e a carta aqui da morte, do caixão. Meus amores, isso aqui é uma transformação muito boa que tá para acontecer na vida de vocês, tá? Porque se vocês observarem aqui na sequência das cartas, veio primeiro a rosa e depois a transformação, né?
Ela não veio assim, ao contrário, ela veio assim. Então é algo que vai fazer muito bem para você. É algo que você vai precisar aí, ó, ir em direção a isso. Isso como que a gente entende, né? O que eles estão querendo dizer aqui? Tem algo na sua vida que requer mudança. Tem algo na vida de Sagitário que, ó, não tá legal. Às vezes você tá trabalhando, tá bem, mas a vida afetiva tá bagunçada, ou a vida afetiva tá bem, mas você aí, ó, tá mal com alguém da família, ou um problema que surgiu aí, você não tá sabendo resolver. E aqui Pai Xangô tá falando o que pra você? Filho, tenha coragem e tenha força. Tenha força para dar o primeiro passo. Porque nessa situação você vai ter que fazer uma mudança. A situação ela vai se transformar, mas ela não vai se transformar sozinha, porque você está dentro da situação, você faz parte, você é como se fosse o sujeito aí, ó, da frase. Você é a peça fundamental. Então, Pai Xangô, o que ele está trazendo nos próximos dias? Consciência. Consciência para você saber o que você deve fazer. Por isso que a carta da rosa veio aqui. A carta da rosa aqui, ela traz para você a energia de flor, de fruto, a energia, né, do jardim, quando a gente vê uma flor, para você entender o que a gente está querendo passar aqui. Você não se sente bem quando você sente o perfume de uma rosa, o perfume de uma flor, você se sente bem. O contato com a natureza faz isso, né? E a flor é vida. Eu falo que as amantes, né? Aqui que tem muitas pessoas que gostam de flores, assim como a cavalinha aqui, quando mudou de casa, é um caminhão só para as flores, né? Era mais caixa aí, ó, de flor do que de móveis, né? De coisas. Por quê? Porque aí ajeitou tudo bem ajeitadinho nos caixotes lá de feira para poder levar os vasos de planta dentro do caminhão. Da gente aqui que ama planta. Então, meus amores, o que eu quero mostrar para vocês? Essa transformação é muito benéfica, é uma transformação feminina, né? De bondade, de carinhosidade. Não é uma transformação que você vai ter que passar por um sacrifício. Né? Não é um negócio difícil. Mas a morte não é assim? Não, meus amores. As pessoas colocaram muito medo em cima da morte, como se fosse um negócio ruim. Aí fizeram muito filme. E aí você vê alguém lá no caixão, você com medo. Tudo isso é coisa que a sociedade, que as pessoas inventaram para afastar mesmo o ser humano dos espíritos, né? Para que o ser humano tivesse medo aí, ó, do final do ciclo, da mudança de ciclo. Mas a morte é só uma mudança de ciclo mesmo, né? Deixa a carninha ao corpo para viver a verdade do espírito, para ir para uma outra trajetória. Então aqui vem essa nova trajetória na vida de vocês, mas requer uma mudança. E essa mudança de postura, essa transformação, você vai fazer com amorosidade. Você vai fazer no arquétipo da rosa, sutil, devagar, sem aí, ó, pressionar. Então olhe para essa situação agora, Sagitário, com um toque de feminino, toque do amor. Se você vê uma mãe que ama o filho, ela educa, ela vai fazer o que tem que fazer, mas ela não faz de uma forma seca, de uma forma com crítica, querendo destruir a criança. Não, é com amorosidade, é visando no bem-estar. Então essa transformação que você vai fazer é assim. Essa situação ela muda na sua vida, mas dessa forma. Então você vai ter que estar muito receptivo, você vai ter que estar muito conectado com a sua essência, com a sua verdade, com as forças que você acredita, independente da sua religião, para que você encontre o que precisa ser mudado. E você vai ver como vai ser mais fácil do que você imagina. Aqui Pai Xangô fala, filho, é mais fácil do que você imagina. Você está achando que é muito difícil, mas não é. Tá? Essa transformação ela acontece e é para todos, tá? Essa mensagem aqui é para todos. Caô, cabecilê, meu Pai Xangô. A carta do urso e a carta da cegonha. Olha, vocês vão começar uma nova etapa aí, ó, na vida de vocês em algum setor. Essas duas cartas, pode ter relação com esse acontecimento, com essa transformação? Pode. Para algumas pessoas aqui conectadas, pode, mas a maioria não. Aqui a gente está falando de outra situação.
tá? Aqui a gente está falando de algo na sua vida que tem a ver com o seu propósito, que tem a ver com a sua missão de vida, que para alguns está ligado sim com a carreira profissional que executa. Então aqui, no seu campo financeiro, você não vai poder agir assim, na leveza, na sutileza da rosa, da planta, né? Na amorosidade, no yin, né? A força feminina. Aqui você vai ter que ir pra bravura, ó. Tá vendo o ursão aqui, ó, de boquinha aberta, bravo, a bravura. A gente fala que no xamanismo, né, nós saímos agora da direção oeste, que é da grande ursa, e entramos na direção do inverno, que é o búfalo branco, né? Mas o outono, a estação que nós estávamos vivendo, né, a direção do xamanismo era da ursa. E a ursa, ela fala muito do arquétipo do guerreiro, daquele que vai, daquele que não tem medo, daquele que enfrenta. A energia, vamos dizer, oposta dessa energia. Por isso que eu falei que para alguns até pode ter relacionamento, né, com essa situação. Mas aí entra a energia de Pai Xangô equilibrando. Você vai ter que usar o Yin com o Yang. Saber qual é a força que você vai colocar em determinado momento. Mas para a maioria, aqui na vida financeira, a gente está falando de vida financeira, vai ter que ter a bravura do guerreiro, a bravura do urso. Para você mudar, ó. Para você descobrir o seu propósito, a sua missão de vida, a carreira que vai trazer sentido para a sua vida, porque tem gente aqui que não está feliz, tem gente aqui que está com uma brigaiada por causa do dinheiro, o dinheiro não vem, né? O dinheiro aqui para muitos está sendo um inimigo, está sendo um problema, e não é para ser assim, o dinheiro é para ser a solução. Então aqui a carta da cegonha, ela fala para você que você precisa olhar urgentemente para a sua questão financeira. E na sua vida profissional, você vai ter que usar a força do guerreiro para você mudar, para você ressignificar, para você, sei lá, de repente montar o seu negócio próprio, para você ter coragem para ir procurar um outro emprego, mudar, ganhar mais dinheiro. Você vai ter que ter a força do guerreiro. Você vai ter que ir para cima. Você vai ter que ter coragem. Ô, cabecilê, meu Pai Xangô. Dê força, coragem para esse filho aí que tá precisando. É sobre isso, Sagitário. Aqui você tem que ter força. Na sua vida financeira, é o arquétipo do guerreiro. Não vai dar para ir devagar, com amorosidade. Não, tem que ir para cima, com força. A força masculina, Yang. Tá? É assim que você vai conseguir o sucesso financeiro. Ou seja, para alguns aqui, a vida financeira está bem travada. Ou está endividado, ou está desempregado, está com problema financeiro, ou até está trabalhando, está bem, mas não consegue multiplicar, né? Eu ganho bem, pago as contas, faço compra, faço isso. Não sobra dinheiro para mim multiplicar, para mim adquirir bem, sei lá, comprar aí um sítio, né? Aí passar o final de semana longe dessa agitação aqui de São Paulo, não sei. Não está conseguindo multiplicar. E para você conseguir multiplicar, para você prosperar, para você ter fartura. O que é fartura? É sobrar, o dinheiro me sobra. Você vai ter que entrar no arquétipo do guerreiro. Porque aqui tem um novo caminho. A carta da cegonha está falando de um novo caminho na vida de Sagitário. Isso é certo. A cegonha traz a nova energia. E para alguns aqui a missão de vida também, né? O propósito. Você vai ter que ir atrás desse propósito. Você não vai ter que ficar esperando. Ai, o universo está me guiando, né? Tem alguns irmãozinhos que começam a caminhada espiritual. Aí eu falo que fica o gratiluz, né? Ai, é tudo, é a vontade do divino. Ai, eu tô no lugar que eu tenho que estar, fazendo o que eu tenho que estar, então tá tudo certo. É só eu ficar aqui, eu me conformar. Peraí, cadê a energia de Pai Xangô aí para equilibrar? Às vezes, você não pode ser o passivo, às vezes você tem que ser o ativo. Você saber que o universo está te guiando, que as forças estão te guiando, que realmente você está no lugar que você merece através do seu esforço, da sua vibração, ok? Mas se você mudar a sua vibração, a sua cabeça, as suas atitudes, você vai para outro lugar melhor. Por que você não pode ir para outro lugar melhor? Então, nem sempre você se conformar e achar que tudo está bem é o que vai trazer felicidade na vida da pessoa.
Tem setores da vida da gente que a gente tem que arregaçar a manga e ir para a luta, até porque tem adversidade, tem negatividade. Próxima energia que Pai Xangô manda para você é a carta da chave e a carta da... Oh, coisa linda isso aqui, né, Sagitário? A carta do livrão aberta aqui, ó, muita sabedoria. Muita sabedoria, não é só ir para a luta, ir para a guerra, dando aí, ó, tiro para todo lado, não. Eu lembro que uma vez, caboclo aí, ó, chegou aqui na cavalinha, né? E ele passou uma lição que até hoje, peço licença aí aos mensageiros de Pai Xangô, né? Embora também tem muito caboclo que trabalha na energia dele, né? Meus amores, inclusive seu cobra coral, né? O que, caboclo? Salve suas forças. Vem na vibração de Oxóssi, mas trabalha com Xangô, né? Agora que eu tô me relacionando, que não foi seu pena branca, foi aí, ó, seu cobra coral mesmo que passou esse ensinamento pra cavalinha. E ele falou que você tá na mata e você tem lá a sua munição, a sua flecha, mas você não pode desperdiçar. Qualquer barulhinho que você ouviu na mata, pum, atira a flecha. Ele passou um ensinamento que muitas vezes na vida você precisa andar pela mata observando e guardando a sua munição para a caça certa, não desperdiçar. Ele estava falando da importância de na nossa vida a gente ter sabedoria, a carta dos livros aqui para você. E não desperdiçar a nossa energia com coisas que não vão trazer resultado. Ouviu um barulhinho, pum, atira a flecha. De repente você fica sem munição. Hora que a caça grande chega, que vai matar a fome da tribo, é aquele bicho grande, que aí sim era para você puxar a flecha e pegar o seu alimento. Você tá sem munição, ou você tá cansado, porque você já guerreou para todo lado, qualquer barulhinho você percebe. Então aqui na vida financeira de vocês, ou algum objetivo que você queira conquistar, alguma coisa que você queira muito mudar, você vai ter que agir com sabedoria. Você vai ter que agir com sabedoria. Você tá aí no meio da mata, você tá na selva, perdido. Sabedoria que vai te guiar. A resiliência, a cabeça, o ori bom, né? A gente fala aí, os nossos irmãos do candomblé, o ori é tudo. O que é o ori? A cabeça, a mente, a cabeça boa. É a cabeça boa que vai fazer você destravar essa porta. Por quê? Porque a chave tá aqui, a chave chegou. Você tá com a faca e com o queijo na mão, Sagitário. Agora, se você vai abrir essa porta ou não, vai depender da sabedoria que você vai usar em relação a isso. Então, Pai Xangô aqui, ele tá falando de algo na vida de Sagitário que tá fechado, que você não tá entendendo, que você tá querendo conquistar e não tá conseguindo, um objetivo, uma meta. Pode ser na vida afetiva, pode ser dinheiro, pode ser conquistar alguma coisa. E essa chave, ela chega. Nos próximos aí, ó, 1 a 3 meses, para algumas pessoas pode ser que chega antes, essa oportunidade, ela chega. Mas será que você vai ter sabedoria? Você vai ter que ter sabedoria. Porque não adianta nada a pessoa estar de frente com a porta, com a chave na mão, se ela não dá o primeiro passo, se ela não fazer. A porta não vai abrir sozinha. Então, tem espiritualidade guiando o Sagitário? Tem. Pai Xangô fala aqui, ó, tem muita sabedoria ancestral te guiando. Espíritos, amigos te guiando, seus guias, os seus mentores. Mas eles não vêm e falam para você igual você tá ouvindo aqui, ó, a cavalinha falar. Eles falam através da sua intuição, de alguma coisa que você lê, algum sonho que você tem que não é só sonho, é uma revelação, é um ensinamento. Então, nos próximos dias, esteja atento a todos os sinais que o universo está te dando. Olhe para as experiências da sua vida, Sagitário, com sabedoria. Aconteceu isso no meu dia hoje. Chegou no final da noite, a hora que você for dormir, fazer a sua prece, a sua proteção. O que eu preciso aprender com isso que aconteceu hoje? Independente da experiência, se foi boa ou se foi ruim. Porque muitas vezes é um ensinamento ali escondido que você não está enxergando. Por isso que o livro aqui está aberto, ó.
Aí você enxergou, poxa, hoje eu tive essa provocação, eu tive esse estímulo, aconteceu isso, puxa, eu fui lá naquela leitura de tarô, né? Igual tem muitos aqui que foi trazido, você não tá aqui por acaso. Você foi trazido para cá, né? Tem muitas pessoas aqui do signo de Sagitário ou não, que talvez tenha no mapa aí ascendente, ou tá vendo o signo de ser amado, mas a mensagem é para você, não é para ele exatamente, somente. Então esteja atento a esses sinais. Nos próximos dias, olhe para si mesmo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos de vocês aqui são bruxão, bruxona, feiticeiro de tudo, né? Cultua aí o guardião, o Exu, a pombagira. Tem alguns irmãos aqui quimbandeiro. A gente não tem preconceito com nada, nem com ninguém. É um feiticeirão, né? Gosta da magia. Mas eu vou falar uma coisa bem séria para você, presta atenção. A maior magia que você pode fazer na sua vida, o maior ebó, o maior bori, o maior feitiço que você pode fazer na sua vida é a sua autotransformação. A autotransformação é a magia, a macumba mais poderosa que existe. E às vezes a pessoa, sei lá, eu vou matar o bode, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e coloca lá aquela mesa, vou fazer esse ebó, e aquele monte de comida, aquele monte de oferenda, aquele monte de coisa. Mas se não houver a autotransformação, o feitiço um dia acaba, meu bem. A magia, o espírito ali que está trabalhando para você ou por você, a energia que você... são elementos. Então a autotransformação, ela é necessária, é a maior magia que tem. A maior magia que um feiticeiro, um quimbanda, né? Um curandeiro, porque se você for ver o significado da palavra em Yorubá, é isso, um curandeiro. Ah, ele é um quimbanda, ele é um curandeiro. É a autotransformação. Essa é a maior magia que você pode fazer. Porque você tá com problema no dinheiro, tá? A maioria aqui, o problema é dinheiro, né? Tem alguns que é o eu te amo, família, talvez doença, alguma questão, né? Mas tem um bom número de pessoas aqui que é dinheiro, financeiro. Aí o que você vai? Aí o que tem umas pessoas que fazem? Ah, eu vou me pactuar, porque hoje a modinha é o pacto, né? Vou fazer o pacto com Lúcifer, vou fazer pacto com o Exu do Ouro, vou fazer pacto com não sei o quê. Meus amores, se não houver a autotransformação, o caminho mais, vamos dizer, concreto de você realmente mudar a sua vida financeira, você prosperar e ter fartura, é a autotransformação. É olhar para a sua sombra, o que em mim faz com que eu viva essa realidade de não ter fartura, de não ter mais dinheiro. Sei lá, o que eu posso fazer? Uma PNL, mudar minhas crenças limitantes, tem alguma coisa que eu preciso desfazer. Você vai ter que fazer a autotransformação. Agora, se você faz a magia, o feitiço e a autotransformação junto, nossa, sua vida decola. Aí você tá usando dos elementos e do elemento principal da transformação da vida, que é sua autotransformação, que é você mudando o seu padrão energético, vibracional, o seu pensamento, a sua postura, as suas ações. E aqui, meus amores, muitos de vocês vão ter que ter coragem, por isso que você está numa leitura de Pai Xangô, para você encontrar um novo rumo da sua vida, para você aí de repente na sua família ser um grande empresário ou a pessoa mais bem sucedida, não para se aparecer, mas para provar para os outros que é possível. Porque tem muitos aqui que foi criado numa infância de muita escassez, de muita miséria. E hoje em dia você fala, poxa, se for ver a vida que eu levava com os meus irmãos lá, com a minha mãe lá, criando a gente com dificuldade, hoje em dia eu sou rico. Então perceba, se você chegou onde você chegou, você pode chegar mais alto. Vamos lá, né? Ô, meu pai Xangô, salve suas forças. Vamos lá, Sagitário. Ó, não adianta ficar brabinho com as mensagens não, porque aqui no tarô, Pai Xangô fala a verdade. Aqui, tarô mensageiro das estrelas, não é otimismo barato. Tem muita coisa nova chegando. A chave chegou para você, mas se você não fazer a sua autotransformação, ó,
sinto te dizer, não é uma leitura de tarô nem aqui, nem em qualquer canal que vai te ajudar. Que vai ajudar é a sua autotransformação. Tarô é ferramenta de autoconhecimento para você enxergar. Então, o Pai Xangô passou a verdade para você na lata. E não adianta ficar de beicinho, não. Tá bom? Amo você. Vamos lá, meus amores. Caô, cabecilê, meu Pai Xangô. O que mais chega para Sagitário? Já sabe, lição de casa, sua autotransformação. Trabalhar nisso. Olhar para sua sombra. Com amorosidade, tá? Não com culpa e nem com crítica. Porque para criticar a sua vida, você já tem muita gente lá fora, né, Sagitário? Para apontar o dedo. Não, com amorosidade, tá bom? Com aceitação. Vamos lá, caô, cabeça, lê, meu Pai Xangô. O que mais chega para Sagitário? O que mais eles precisam saber? A carta aqui, ó, da cura. A carta aqui dos lírios. Uma cura emocional na vida de algumas pessoas aqui. Essa cura emocional, para alguns, pode estar relacionada a um relacionamento familiar ou amoroso, mas para outros é uma cura de vidas passadas, como se fosse uma regressão. Regressão não é legal, tá? Para quem já passou por um momento de regressão aqui? O que é uma regressão, né? Muitas pessoas trabalham, né, com esse tipo de terapia. Eu não aconselho ninguém a fazer, porque para você surtar depois disso é fácil. Mas a gente que é das medicinas da floresta, a gente que consagra a ayahuasca, que é o mesmo, né, que o Santo Daime, mas Santo Daime é uma religião, a ayahuasca é a bebida, um enteógeno, né, expansor de consciência. A gente faz regressão. A medicina, muitas vezes, ela leva a gente numa vida passada para a gente enxergar um negócio ruim, vivenciar aquilo, sentir aquela dor para expurgar aquilo. Então, muitos aqui vão passar por esse momento. Muitas pessoas aqui podem acessar essa linha do tempo, porque se você for pesquisar a mecânica quântica, o tempo existe aqui. Carninha encarnada aqui nessa 3D, nessa realidade, Terra. Você assistiu o filme Interestelar? Não assistiu? Vai assistir, você vai entender um pouquinho. E tem algumas séries também, né? Acho que esqueci o nome da série agora, fugiu da cabeça. Mas tem um monte de série que também fala sobre isso, que o tempo é aqui, a gente conta de um jeito, mas na verdade o tempo existe aqui, né? Em outras realidades, não. É como se tudo estivesse acontecendo agora. Por isso que muitas vezes você tá mal e você não sabe por quê. É uma versão, é uma fagulha sua em outra vida. Ah, universo paralelo, não tô preparada para isso numa leitura. Calma, meu amor, calma. Então, às vezes, através de uma viagem astral, um sonho, uma revelação, um sonho de premonição, né? Ou uma lembrança, um déjà vu, como a gente fala, você pode acessar essa cura, tá? Isso é para um número bem pequeno de pessoas, né? Não esquenta a cabeça, a maioria aqui, ó, vai ser através da medicina da floresta, através de algo que você vai vivenciar na sua vida e você vai perceber que isso é traços de outra vida sua. Você consegue curar, você consegue ressignificar. Vamos lá, eu preciso falar uma coisa para vocês. Essa leitura aqui, meus amores, presta atenção, Sagitário. Essa leitura aqui, ó, que eles estão me passando e eu tô aqui falando meio que tentando frear, não sei se vocês estão percebendo isso, né? A cavalinha aqui tá tentando meio que frear e a energia tentando avançar e eu meio que tentando frear, porque tem algumas pessoas que não estão preparadas para certos tipos de mensagem. A pessoa que é mensagem mais trivial, de coisas que acontecem no dia a dia. Então, se você é do signo de Sagitário, você não está entendendo muito essa conversa, não está interessando muito para você, depois que você terminar essa, vai ver o seu ascendente, ou então você pega qualquer signo aqui do canal, porque nós somos todos os signos, né? Pega, por exemplo, de Capricórnio, que vai ser daqui a pouco, e veja, tá? Porque aqui eu tô falando com pessoas que estão cavando fundo. Aqui nós estamos falando principalmente com pessoas que estão fazendo uma cura, mas não é uma cura superficial, é algo profundo.
É algo que impacta a sua vida. Essa cura aqui é uma cura que vai acontecer, não tem como você fugir, tá? Não tem como você fugir, você vai passar. Muitos aqui já tá passando por essa cura, a vida tá assim, ó, tudo bagunçada. Meu Deus, perdi o emprego, o meu casamento acabou, tô mal. Quando a vida dá esse sacolejo, quando você tá numa tempestade desse jeito, é o universo falando pra você, tá sendo feita uma cura, você não tá percebendo. E para limpar tem que olhar para a sujeira. Você já viu alguém limpar sem olhar para a sujeira? Não tem como. Agora, Sagitário, as pessoas querem viver bem. Quero ser feliz no amor, quero ganhar dinheiro, quero ser rico, quero viver bem no trabalho, mas não quer olhar para a sujeira. Quer que limpa, mas não quer olhar para a sujeira. Impossível, meu amor. Impossível. Quer limpar, vai ter que olhar para a sujeira. E quando a vida começa a ficar assim, a famosa catarse, é a casa lá, a obra que tá... A casa tá em reforma, vai fazer sujeira, vai fazer barulho, mas depois vai ficar bonito. Então, Pai Xangô fala pra você, força, meu filho, coragem, guerreiro, vai lá, aguenta firme. Porque a colheita, os resultados é muito positivo. Pai Xangô manda pra você a carta dos caminhos, a carta da rosa de novo. Bom, aqui não tem como a gente fugir dessa mensagem, né? Tem uma cigana ou uma pombagira que vai te ajudar, principalmente na questão de cura emocional. Eu te amo. Coração ferido, machucado, que algumas pessoas aqui têm. Pombagira ou uma cigana vai te ajudar. Linha de sustentação de Pai Xangô e Mãe Egonitá são os ciganos. Mãe Egonitá no sincretismo Santa Saracari. Então, a rosa apareceu de novo e agora ela tá com o significado de essa cigana ou essa pombagira, ó, vai guiar você nos caminhos. Ai, mas eu sou homem. Aqui ela não tá falando com mulher ou com homem, é que ela tá falando com todo mundo. Isso aqui é para todo mundo. Aprender a se amar, se valorizar, se empoderar para depois a pessoa bacana aparecer na sua vida. E não esses estorvos que você já viveu. Porque tem pessoa aqui que nunca foi amada de verdade. E aqui, cigana, pombagira, não vai deixar entrar outro estorvo na sua vida para causar sofrimento. Então, o bruxão tá demorando, a bruxona tá demorando, conversa com a sua cigana, com a sua pombagira. Porque assim como existem pessoas que vêm na nossa vida para causar confusão e para tirar muitas vezes a gente do nosso caminho, afastar a gente da missão, né? Porque isso acontece, eu já vi acontecer. Um obsessor encarnado na vida da pessoa para atrapalhar a vida espiritual dela, mas claro que ela não sabe, né? Acha que é o eu te amo. Aí o estorvo vem, o obsessor, sanguessuga, o vampirão, acontece. Aqui, a sua cigana, a sua pombagira, não vai deixar mais essas pessoas chegarem até você. E assim como existe esse tipo de pessoa, existe a pessoa que está buscando, assim como você, ser uma pessoa melhor. Um companheiro, uma companheira bacana, alguém para crescer junto, alguém para trilhar um caminho, um apoiando o outro, lado a lado, não um querendo subir em cima do outro, falar eu sou certo, eu tô com a razão, você tem que pensar igual eu. Não, para com isso. Alguns casamentos aqui que estão em guerra, por que disso? É para vocês caminharem juntos, não é para um querer aí ó, mandar no outro, querer possuir o outro, querer colocar numa corrente, querer fazer, pensar igual. Para com isso. Se você tá num relacionamento assim, ó, você vai ter que tomar um outro rumo. Porque aqui, precisa falar, né, Sagitário? Tem algumas pessoas que o obsessor não é um desencarnado, não, é um encarnado, né? Mora na sua casa aí o sanguessuga. Meus amores, as mesmas cartas apareceram. Sabedoria, autoconhecimento, autotransformação. Lembra? Foi pedido para falar na mandala anterior. É a maior magia que você pode fazer na sua vida. O maior feitiço, o maior trabalho espiritual, o maior bori, ebó que você pode fazer, a sua autotransformação. Aqui eles voltam a falar. O seu autoconhecimento, olhar para dentro de si. Quem eu sou? Por que eu ajo dessa forma? Pedir
para sua pombagira, para o seu Exu, que trabalha principalmente as nossas sombras, para eles mostrarem. Meu compadre, meu Exu me mostra. Por que que isso sempre acontece comigo? Por que que as pessoas não são verdadeiras comigo? Por que que eu atraio esse tipo de pessoa? Por que que eu começo um negócio, começa bem, vai mal? Pergunte. O que que eu preciso enxergar sobre mim? Qual é o padrão que eu repito? Qual é a crença que eu preciso destruir? Exu e pombagira, meus amores, vai te mostrar a sombra. Por isso que aí, ó, muitas pessoas falam, Exu é mal, pombagira é mal. Não é que eles são mal. É que eles vêm e nos mostram as nossas sombras. Aquilo que a gente precisa melhorar para mandar luz nisso. Vai ter que enxergar. E as pessoas à nossa volta, nosso relacionamento com família, com pessoas, são os estímulos. Então as sombras deles também vai ser mostrada para nós. É o alfinete lá, ó, tentando furar a bexiga. Laroyeixo, sabe suas forças. Vamos lá, última mensagem, ó, Sagitário, recado final de Pai Xangô para você. Pai Xangô, aí, ó, deixa eu ver essa carta que voou aqui. É a sua cura, né? A carta da serpente, deixa eu te mostrar. Não vai fugir não, tá? É, meu amor. Você vai passar por essa cura. Você vai passar porque já deu, né, Sagitário? Tá na hora de você virar a sua vida, virar esse jogo, vai. Digita aqui, ó, na força de Pai Xangô, eu mudo a minha vida. Eu ressignifico. Eu me transformo, eu me reviro do avesso, se for possível, mas eu vou ser feliz. Chega de viver uma vida mais ou menos. Chega, Sagitário, mais ou menos. Ai, tô sofrendo, mas fazer o quê? Não faz parte do seu vocabulário. Ai, eu vim aqui, às vezes o irmãozinho lá, espírita, tem muito desse pensamento, é karma, eu tenho que pagar, aqui é um mundo de expiação, não, aqui é para você ser feliz. É para você ser o feiticeiro da sua vida, o bruxão, e mudar a sua realidade. Aqui é para viver bem. Se você for lá, principalmente nossos irmãos, né? Lá da África, eles não entendem que aqui no Aie é para pagar. Não tem esse pensamento kartecista de, eu sofro porque eu tenho que pagar. Não, tem que viver bem. E se você não vive bem, tem alguma coisa errada. Você tem que fazer por onde viver bem. Então tá na hora de você vivenciar a melhor versão da sua vida. Tá na hora de você ser a energia que você gostaria. Tá na hora de você fazer uma grande virada aí, ó, na sua rotina. Pai Xangô tá te dando força e coragem, você vai conseguir. Você não tá aqui por acaso, né, Sagitário? Vai, puxa o arquétipo do guerreiro aí, vencer a si mesmo. Vamos lá, meus amores. Pai Xangô manda para você a carta da proteção, a carta da mensagem. Olha, vamos falar um pouco das proteções espirituais que te acompanham. Como você aí, ó, já percebeu, Exu, pombagira, cigano e cigana. Mas, muitas vezes, a gente tem mentores e espíritos amigos que não são arquétipos da Umbanda. E aqui tem muitas pessoas que têm a proteção desses espíritos e a proteção da ancestralidade. Sua ancestralidade tenta se comunicar com você, mas você não percebe. E muitas vezes a nossa ancestralidade não era do xamanismo, não era da Umbanda, não era do Candomblé, não era da Quimbanda, do Ifá, não. Às vezes eles eram hindu, às vezes eles eram budistas, às vezes eles não eram de religião nenhuma. Só acreditavam numa força maior, então não importa. Mas aqui tem mensagem espiritual e tem proteção, tem guiança. Como que eu faço para me conectar com os meus ancestrais? Tem gente aqui que está perguntando. Quando você acordar, peça a bênção deles, nos sagrados ancestrais. Eu agradeço, porque eu estou aqui por conta de vocês. De verdade, eu agradeço a cada um de vocês. Eu honro a memória de vocês. Me traz a sabedoria, a força de vocês. Porque tem ancestral seu, eu fui médico, era doutor, tem ancestral seu que foi curandeiro, porque naquela época era mais curandeiro, benzedeiro.
Tem uns que tocavam um instrumento, piano, tem uns que eram bons em coisas artísticas. Então a sabedoria ela tá toda aí em você. Mas você tem que acessar. Você vai acessar através do quê? Sabedoria ancestral. Pedir a força deles, agradecer. Uma oração rápida, se acordar de manhã. Na sequência, Pai Xangô manda a carta da raposa e a carta aqui da árvore. Isso aqui é um alerta, tá? Sagitário, pare agora de falar dos seus planos, principalmente para amigo de trabalho, amigo de religião aí, do terreiro, da casa de ayahuasca que você frequenta ou trabalha, parente. A carta da raposa aqui, ó, tá falando das... Tá vendo a carta da raposa com a mensagem? E aqui a carta da árvore, os seus frutos, os seus planos. Tem gente que já viu a visita que chega em casa, o pé de arruda seca? Eu já aconteceu isso comigo. Visita chegou, o pezinho de arruda secou, absorveu tudo. A inveja, a negatividade, tudo. Aqui, meus amores, vocês estão perdendo o axé quando vocês falam dos planos de vocês para essas pessoas. Ai, mas é minha amiga. Ai, mas é minha irmã. Sangue do meu sangue. Ok, meu amor. Mas quando você conta para ela, ai, sabe o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo um curso que agora eu vou ser terapeuta, eu vou montar meu negócio, eu vou fazer assim. Ela olha e fala, poxa, fulana pode, eu não posso, né? Tem que cuidar das crianças, não tem dinheiro para fazer o curso. Olha, ela tá crescendo. Pronto. É um pensamento negativo em cima de você. Ou então você comenta, vai, eu vou trocar de carro, vou financiar outro carro. Tô para trocar de carro, viu? A pessoa muitas vezes é uma mãe querida, fica com medo. Ah, mas será que você vai poder pagar? Então percebe, meus amores. Então, muitas vezes, você tá perdendo axé, você tá perdendo, ó, a árvore tá secando aí, ó. Os frutos não vêm, por quê? A raposa aqui falando pra você, presta atenção, Sagitário, para de falar das suas coisas pros outros, pra família, pra amigo aí, para. Vou te falar, pessoa que trabalha com você não é nem amiga, colega. Para de achar que você tem amigo no ambiente de trabalho, você não tem não. Primeira oportunidade que tiver, entre ficar você ou a pessoa trabalhando, é claro que ela vai querer ela ficar trabalhando. Então você tem companheiro de trabalho, você não tem amizade. Quem é seu amigo? Sua pombagira, seu Exu. Seus orixás, Deus, Cristo. Essas pessoas você pode abrir o coração, você pode falar tudo. Ô, minha cigana, tô querendo trocar de carro, me dá uma força aí. Aí você fala, mas fala de detalhes. Cor, modelo, ano, aí você fala tudo, você conta tudo. Tá reencarnado, meu amor? Para de perder a axé aí, ó, falando dessas coisas, dos seus planos pros outros. A carta do livro de novo e a carta da estrela. Isso aqui, ó, é o seu brilho, tá? Quando você fazer o seu autoconhecimento, sua autotransformação, você não sabe quando você vai brilhar. Menina, presta atenção. Tem coisa muito boa. Pai Xangô tá falando aqui, ó, do fim do sofrimento para alguns. De um negócio travado, um negócio que não anda. Isso chega ao fim. Mas você vai ter que ser guerreiro, você vai ter que ser forte, você vai ter que ser esperto, você vai ter que se transformar. Aqui, meus amores, não acho vocês que vocês vão vir aqui na leitura de tarô e eu vou falar que tá tudo lindo, Pai Xangô tá cortando as injustiças da sua vida, seu inimigo vai tombar e tá tudo lindo na sua vida. Não, não. Pai Xangô, ele vai cortar as injustiças da sua vida, mas você que não fique esperto, não. Você que não fique orar e vigiar. Ah, eu vou brilhar? Vai dar fruto? Vai. Você que fique aí, ó, de braços cruzados, sem fazer nada, se achando vítima, reclamando. Nada muda. Então, corre agora atrás da sua transformação. Você está preparado para encarar as suas sombras, para mudar, para fazer. Vai fazer uma terapia, uma apometria, uma constelação familiar. Vem aqui no canal, aprende, estuda, vê o guia falar.
Pega aí, ó, maratona aí, ó, o seu signo na playlist, veja as leituras antigas. Por quê? Porque a espiritualidade não tem calendário e nem relógio. Então, qualquer leitura aqui do canal é atemporal. O momento que você clicou no vídeo tem mensagem para você. Se alimente espiritualmente, erga sua vibração, se enxergue, se olhe, porque vocês vão alcançar o que vocês querem. Vocês estão aqui no momento de despertar a consciência, de evolução, de expansão, de parar de ser marionete das situações e ser o co-criador consciente da própria realidade. Minha vida tá assim, ó, por causa disso, ó. Aqui na minha relação familiar eu vou bem. Por que eu vou bem? Qual é meu pensamento, meu sentimento em relação a isso? Dinheiro vai mal. O que eu penso referente ao dinheiro? Quais são os meus padrões? Ah, não, meu problema é o relacionamento amoroso, o dinheiro tá indo bem. Você tem que pegar como você age com o dinheiro, agir parecido, a mesma vibração no relacionamento amoroso. Porque aquilo que tá bem na sua vida é porque você tem bons sentimentos referente àquilo, você tem uma boa vibração, você tem um bom comportamento em relação àquilo. Então aqui, meus amores, Pai Xangô, ele vem te mostrar essa verdade, porque é a verdade que muda a nossa vida. Falar coisas bonitas, coisas otimismo, coisa que agrada, não vai mudar a sua vida. A verdade, sim. A gente enxergar quais são os nossos padrões, padrões que a gente repete de forma inconsciente, isso sim. A nossa transformação, ó, sabedoria. Por que a gente está falando isso? Porque o livro aberto aqui de novo. Isso aqui não é conhecimento para fora. Isso aqui é você usar sim das ferramentas de fora para auxiliar você a enxergar dentro. Porque se você faz aí uma PNL, se você faz uma barra de Axis, uma apometria, uma constelação familiar, movimento energia, tô me cuidando, tô orando, tô fazendo um banho de ervas, tô procurando melhorar. Você está usando de tudo que tem aí na 3D, aqui na Terra, né? Mas você está usando a sabedoria. Você não está fazendo por fazer, você está se olhando, você está se observando. E aqui, meus amores, Pai Xangô fala que na vida de vocês, muita coisa daqui para o final do ano vai mudar. Vocês estão se reformando como pessoas. Vocês estão sendo a melhor versão de vocês. E isso requer coragem. Isso requer muitas vezes passar pela sombra. Passar pela sombra não é confortável. Mas você é forte o suficiente para isso. Você não é uma pessoa rasa. Você é uma alma muito antiga, né? Você sabe disso. Aô, Cabecilê, meu Pai Xangô. Deixa a saudação aqui para Pai Xangô. Agradeça pela força e pela coragem que os seus ancestrais, os seus guias, o seu Exu, a sua pombagira tá te dando, a sua cigana. Confie na força, tá? E você pode ter certeza que tudo de bom tá para acontecer, mas é com a sua autotransformação. Pai Xangô te abençoe, que Pai Xangô continue equilibrando o seu ori, a sua vida. Que Pai Xangô te dê a força da pedreira, do relâmpago, do trovão, para você fazer, para você mudar, para você alcançar. Caô Cabecilê, meu Pai. Grande abraço, ó. Sagitário, se você não é inscrito do canal, vem para cá. Se inscreva. E se você quer aprender a cultuar a sua espiritualidade de uma forma livre, manipular a energia, cultuar o seu Exu, sua pombagira, aprender a dar um alto passo em você, limpar as energias, né, da sua casa. Tudo isso em membros do canal no 3º nível Espiritualidade Livre. Ou você entra em membros do canal, ou você vai na descrição desse vídeo e acessa o link, tá bom? Vem aprender com a gente, vem transformar a sua vida. Espiritualidade Livre, tá? Gratidão e até a próxima leitura.